Olá, meus alunos, professor Marcelo, Faculdade Pedro II. Vamos aí às nossas atividades, né? Eu pedi para vocês determinarem o plano tangente em um determinado ponto de uma determinada superfície, tá? Então, vamos aí à questão número 1, né? Vamos corrigir algumas das questões para a gente poder tentar desenvolver depois sozinho. Então, 3x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 15 foi dado o ponto 3 menos 3. Bom, z é a mesma coisa que fxy, né? Observe que aqui eu não tenho ponto completo, né? Assim, as coordenadas do ponto, né? Está faltando z. Isso é proposital, né? Então eu tenho que fazer esse cálculo. 3 vezes 3 ao quadrado, né? Achar o meu z aqui, ó, para 3 menos 3, né? Então, 3 ao quadrado, 9, vezes 3, 27. Menos 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18. Então, aqui vai dar 30. Bom, isso significa que o meu ponto P tem as seguintes coordenadas: 3, menos 3 e 30. Então, esse ponto no espaço, eu quero saber que plano é tangente a essa superfície. Vamos aí achar as componentes do vetor perpendicular, né? O vetor normal a superfície, naquele ponto. Primeiro passo, achar as derivadas parciais em relação a x. Vai ficar 6x, né? 3x ao quadrado, 6x. Aqui é constante zero. Constante zero. E isso aí, para o x valendo 3, então vai ficar 6 vezes 3, 18. Tá? Vou fazer o mesmo com a derivada em relação a y. A derivada de constante zero, 2y ao quadrado, 4y. Vai ficar 4 vezes menos 3, ou seja, menos 12. Bom, então acabei de descobrir as componentes, né, que vão compor, né, o meu plano. As componentes do vetor. Então, nós podemos escrever o plano da seguinte forma: 18 que multiplica x menos x0, que é 3, menos 12, que é a componente do vetor, y menos 3, ou seja, y mais 3, menos z menos o z0 do ponto, que é 30. Então, aqui é a equação do plano tangente, naquele ponto, né? 3 menos 3 e 30. Vamos agora criar a visualização através da geometria dinâmica. Bom, dentro da geometria dinâmica, primeiro passo, exibir a janela 3D. Tá? Então, vamos aí. O que nós temos aí? Primeiro, a superfície. Z igual 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Mais 2y ao quadrado. Menos 15. Difícil visualizar isso, né? Mas daqui a pouco a gente trabalha. Depois o ponto P. O ponto P era 3, menos 3 e 30, né? Que nós localizamos depois, através de cálculos. Bom, aqui está um pouquinho complicado enxergar, então vamos tentar enxergar. Ah, pronto, achei a criança. Se observar que o ponto pertence à superfície. Coisa linda, né? Bom, então agora vamos à equação do plano tangente. 18
que era a componente do vetor, pela derivada parcial de x em relação a x, vezes x menos o x do ponto, que era 3, menos a outra componente, encontrada pela derivada parcial em relação a y, menos 12, y menos o y0, ou seja, que era menos 3, vai ficar mais 3, menos z menos 30, isso aí igual a zero. Bom, eu acho que a gente pode ver pela visualização que está aí o nosso plano tangente, lindo e maravilhoso, resposta absolutamente correta. Vamos aí para a nossa próxima questão. Bom, outra questão, a superfície era z igual 64x ao quadrado mais 16y ao quadrado no ponto 2, 4. Mesma coisa que a questão anterior. Primeiro eu tenho que achar a coordenada desse ponto z. Então vai ficar z igual 2 ao quadrado mais 16 vezes 4 ao quadrado. Então vai ficar 64 vezes 4 mais 16 vezes 16. 64, 128, 256, com 256, 512. Bom, então o nosso ponto, na verdade, é o 2, 4, 512. Eu nem vou fazer isso no 3D, porque vai ficar... A cota em 512 vai ficar quase que inviável na visualização. Peço até desculpas a vocês, mas vamos lá. Derivar a função em relação a x. Então vai ficar 128x. 64x ao quadrado. Derivou 128x. Y é constante, vai dar zero. E aí, a componente, eu tenho que substituir o x pelo x do ponto. 256. Derivada parcial agora em relação a y. Então, aqui vai dar zero, 32y. Então, vai ficar 32 vezes 4, 128. Dando continuidade, vamos pegar as componentes que nós encontramos, 256 vezes o x menos o x do ponto, que é 2, mais a outra componente, 128 vezes y menos o y do ponto, que é 4, menos z menos o z do ponto, que é 512. Isso é igual a zero. Com isso, nós terminamos a correção dessa outra questão. Para essa superfície, mais uma vez, falta a coordenada de z. Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular o z aí, Quando o x vale, então, 6 ao quadrado, menos 12 vezes 3, mais 3. Essa continha está fácil. 36 menos 36, 0, mais 3, 3. Ou seja, o ponto no espaço, 6, 3, 3. Então, vamos aí agora fazer o cálculo. Derivada da função em relação a x, para achar a componente do vetor. 2x, observe que aqui vai dar tudo zero, ou seja, 2 vezes 6. Então, a componente do vetor é 12. Derivada parcial em relação a y. Menos 12y, derivou menos 12, acabou, não tem nem que substituir. Continuando, então aqui vai ficar 12, que multiplica o x menos o x0 do ponto, que é 6, mais a componente vetorial,
do y, que é menos 12, y menos 3, menos z menos 3, que é igual a zero. E agora a gente vai fazer a verificação. Então, o primeiro passo, né, exibir a janela 3D. E aí nós vamos digitar a primeira superfície. Z igual x ao quadrado menos 12y mais 3. Depois o ponto P, que foi 633. 6, 3, 3. Então, gente, primeiro passo, observe que o ponto pertence à superfície, isso é fundamental. E agora vamos aí escrever a equação do plano, né? Que seria tangente, né? X menos 6 menos 12 vezes y menos 3 menos z menos 3 igual a zero. Pronto, mexendo aqui a gente consegue perceber que está correta aí, ó. A equação do plano tangente à superfície. Espero assim ter esclarecido as dúvidas. Um grande abraço para todos.